Pessoal, videoaula 12, parte 2 agora, né? Vimos o roteiro 4.3 da apostila, que nos possibilita solucionar circuitos com ligação estrela, carga desequilibrada e somente 3 condutores, ou seja, com ausência do neutro, que é uma situação daquelas 6 que nós estudamos, uma situação problemática, né? Indesejável. Das 6 situações, nós vimos que 4 são normais e 2, né, são indesejáveis. Esta aqui, por ser uma situação problema, e a estrela equilibrada com o neutro, por ser um desperdício de neutro, já que quando uma estrela tem carga equilibrada e o neutro está conectado, né, a corrente circulante do neutro é nula, ou seja, é absolutamente um desperdício conectar um neutro, né, investir num condutor neutro se ele vai ser inútil, certo? Muito bem. Só que no caso da estrela desequilibrada com o neutro rompido, nós acabamos de ver que aquele roteiro 4.3, ele é eficiente para solucionar o nosso problema, né? Porém, ele é muito trabalhoso, porque ele requer um sistema de 2 equações que vai trabalhar com variáveis complexas. Isso vai tornar ele trabalhoso, demorado, tá certo? Só que, em função desse roteiro, dessa possibilidade de alternativa de solução ser muito trabalhosa, se pensou e se descobriu uma metodologia mais rápida, mais simples, mais fácil de resolver problemas de estrela com neutro rompido e carga desequilibrada. Esse tipo de solução recebeu o nome de método do deslocamento de um neutro, para análise de circuitos trifásicos de ligação estrela a 3 condutores e, evidentemente, aqui, carga desequilibrada, já que a gente sabe que quando a carga for equilibrada, a gente pode resolver como se o neutro estivesse presente, tá certo? Porque numa estrela com carga equilibrada, mesmo com o neutro rompido, a nossa posição fasorial do 0 volt é absolutamente idêntica à posição fasorial do 0 volt neutro, tá certo? Não há deslocamento de tensão de neutro. O deslocamento da tensão do neutro, né, só existe quando há desequilíbrio da carga. Correto? Pois bem, então vejam, aqui é um exemplo de um diagrama fasorial onde convivem aqui, em azul, as tensões de fase equilibradas VAN, VBN e VCN do nosso sistema, e as tensões de fase desequilibradas ou assimétricas aqui, né, as tensões de fase VA0, VB0 e VC0, certo? Da análise deste diagrama fasorial que nos foi possível, né, verificar que haverá um fasor V0N, aqui em vermelho, que representa o fasor tensão de deslocamento de neutro. Correto? Muito bem. Agora, olhem que ideia genial. A gente observa nesse diagrama, conforme a gente já viu anteriormente, que essas tensões de fase equilibradas VAN, VBN e VCN, essas 3 azuis, pode ser escrita como a soma fasorial das verdes com a tensão de deslocamento de neutro vermelha. Nós já tínhamos visto, essas 3 somas aqui são possíveis. Tá certo? Muito bem. Então vejam, se em cada uma dessas equações aqui nós isolarmos as tensões de fase desequilibradas, as assimétricas, né, VA0, VB0 e VC0, mantendo desse lado da equação essas 3 tensões, quem vai passar lá para o outro lado da igualdade subtraindo é a tensão de deslocamento de neutro. Nós vamos obter isso aqui, ó, a tensão de fase assimétrica, né? VA0, ela é a diferença da tensão de fase simétrica VAN, que é conhecida do sistema,
menos a tensão de deslocamento V0N. O mesmo vai acontecer para as duas demais tensões de fase assimétricas, né? VB0 e VC0, ok? Então vejam, pessoal, a ideia genial começou aqui, ó, ela surgiu aqui. No início do problema, a gente se depara com um desconhecimento de três tensões de fase, VA0, VB0 e VC0. Então, nós temos três incógnitas tensões. Porém, se a gente vê o diagrama fasorial de uma solução genérica qualquer, a gente conclui que cada uma dessas três tensões desconhecidas, dessas três tensões incógnitas, podem ser escritas em função de apenas uma incógnita. Qual é essa única incógnita? A tensão de deslocamento de nêutron V0N. Então vejam, examinando o problema agora, né, sob esse prisma da solução final que a gente obteve, resolvendo o sistema de equações, uma solução genérica qualquer, né, a gente conclui que aquele problema aparentemente maior que nós tínhamos de desconhecermos três tensões, de termos três tensões de fase incógnitas, ele ficou reduzido a uma única incógnita, já que cada uma dessas tensões de fase pode ser escrita em função de tensões de fase simétricas do nosso sistema, que são conhecidas, VAN, VBN, VCN, por exemplo, fosse aqui em Porto Alegre, né? Uma sequência ABC, essa tensão de fase VAN seria 127 ângulo de 90 graus, a VBN 127 ângulo de menos 30 graus, a VCN 127 ângulo de menos 150 graus. Nós teríamos esta única incógnita V0N, tá? Descobrindo essa única incógnita V0N, a gente poderia calcular as tensões, tá, assimétricas VA0, VB0 e VC0. Então, já temos aqui uma luz no fim do túnel. Tá? O fato de que, resolvendo uma única incógnita V0N, nós estaremos resolvendo as três incógnitas tensões assimétricas, né? VA0, VB0 e VC0. Resta a gente buscar no nosso diagrama elétrico, no nosso circuito elétrico, alguma informação, alguma equação que relacione estas três tensões, né, para que a gente consiga resolver essa incógnita V0N. E se nós observarmos no nosso diagrama elétrico, nós temos aqui, por aplicação da primeira lei de Kirchhoff, da lei dos nós, o somatório das correntes de um nó elétrico é nulo. Se aplicarmos a lei de Kirchhoff no nó central da estrela, nós temos esta equação aqui. A soma das correntes IA, IB e C resultam em zero. Ok? Ora, mas quem é cada uma dessas três correntes? IA, IB e C? Ora, a corrente IA, aplicando a lei de Ohm, seria VA0 dividido por ZA. A corrente IB, aplicando a lei de Ohm, seria VB0 dividido por ZB. E a corrente IC, aplicando a lei de Ohm na impedância C, seria VC0 dividido pela impedância ZC. Ora, dividir por impedância é o mesmo que multiplicar por admitância, já que a admitância é o inverso da impedância. Então aqui, quando a gente diz que a corrente IA é a divisão da tensão de fase VA0 pela impedância ZA, nós podemos dizer é o produto da tensão de fase VA0 pela admitância YA. E assim sucessivamente, né, para as duas demais fases, B e C. Ok? Então vejam que agora nós conseguimos, através desta equação, oriunda de uma lógica de análise do nosso circuito, tá? Obtivemos aqui uma equação
onde as três tensões de fase incógnitas, assimétricas, VA0, VB0 e VC0, estão contidas. Essas admitâncias YA, YB e YC nós conhecemos. Porém, cada uma dessas três incógnitas, VA0, VB0 e VC0, pode ser escrita em função de uma única incógnita VAN, tal qual nós vimos aqui no passo anterior. Isso significa que ao substituirmos cada uma das tensões assimétricas VA0, VB0 e VC0 pelas equações obtidas anteriormente, né? A VA0 é a diferença da tensão simétrica VAN pela tensão de deslocamento de neutro V0N. O mesmo ocorre para a fase B, o mesmo ocorre para a fase C. Aplicando aqui a propriedade distributiva, a gente vai multiplicar o YA pelos dois elementos dentro do parênteses, o YB pelos dois elementos dentro do parênteses, o YC pelos dois elementos dentro do parênteses. Nós vamos obter todo esse trem aqui, né? Certo? Bom, se agora a gente colocar em evidência aqui a soma das admitâncias YA, YB e YC, nós teremos aqui, né, observado que YA, YB e YC multiplicam aqui a tensão V0N, a tensão de deslocamento de neutro, com sinal negativo aqui, né? Então nós colocamos aqui em evidência e chegamos nessa soma YA, YB e YC. Tá certo? Muito bem. Agora, se a gente passar para o outro lado da igualdade, esse termo aqui nós temos o zero, né? Nós temos essa equação onde, se a gente isolar neste lado da igualdade apenas a tensão de deslocamento V0N, né, nós poderemos calcular com uma única equação qual é o valor da tensão de deslocamento de neutro V0N. Então vejam, o método de deslocamento do neutro ele tem um primeiro passo de solução, né, que consiste em calcular a tensão de deslocamento de neutro. Isso é possível? Sim. Por que é possível? Porque todos esses valores aqui são conhecidos. As tensões de fase simétricas VAN, VBN e VCN são conhecidas no sistema elétrico. Volto a repetir. Se fosse em Porto Alegre, VAN, para a sequência de fases ABC, seria 127,90, VBN 127,-30, VCN 127,-150. E as admitâncias YA, YB e YC são conhecidas, pois elas são os inversos das impedâncias EA, ZB e ZC. Né? Ou seja, YA é 1 que divide ZA, YB é 1 que divide ZB, YC é 1 que divide ZC. Então veja, o primeiro passo do método do deslocamento do neutro é calcular a tensão de deslocamento de neutro V0N. De posse da tensão de deslocamento V0N, o próximo passo é calcular as três tensões de fase, né, assimétricas VA0, VB0 e VC0, a partir daquelas três equações que nós obtivemos ao analisarmos os diagramas fasoriais onde convivem as tensões de fase simétricas e assimétricas, né? Tá certo? Então, chegamos nesse segundo passo, que é o cálculo das nossas tensões desequilibradas VA0, VB0 e VC0, as tensões de fase assimétricas, desequilibradas. Conhecidos os valores dessas tensões de fase VA0, VB0, VC0, as tensões de fase desequilibradas, assimétricas, né? Nós passaremos para o terceiro passo, que é o cálculo das nossas correntes de fase A0, IB0 e C0, aplicando a lei de Ohm em cada uma das impedâncias. Tá certo? Então, o método de deslocamento neutro, ele foi um método, né, que partiu da solução final do método tradicional, né, que foi a obtenção da tensão de deslocamento de neutro, né, no sentido oposto. A última coisa que se calculava
utilizando o método do roteiro 4.3, era a tensão de deslocamento de nêutron. Né? Calculávamos as correntes de malha EAB e BC. Né? Depois das correntes de malha, calculávamos as correntes de fase. Depois das correntes de fase, calculávamos as correntes de fase desequilibradas ou assimétricas VA0, VB0 e VC0. E depois das correntes de fase, das tensões de fase desequilibradas ou assimétricas VA0, VB0 e VC0, calculávamos a tensão de deslocamento de nêutron. O método de deslocamento de nêutron ele foi absolutamente no sentido oposto. Né? Ele iniciou com o cálculo da tensão de deslocamento de nêutron. Depois da tensão de deslocamento de nêutron, calculamos as três tensões de fase assimétricas ou desequilibradas VA0, VB0 e VC0. Depois dessas tensões, calculamos as três correntes. Certo, pessoal? Então, este foi o método do deslocamento do nêutron, que para nós a gente pode dizer que é a invenção da roda no sistema trifásico. Né? Ele nos ajudou um monte, ele é um método muito mais simples, muito mais rápido, matematicamente falando, de solucionar circuitos trifásicos com ligação estrela sem o nêutron, evidentemente, né? Situação problema quando a gente tem a carga desequilibrada, ok?